se a gente tem esses problemas de defasagem nos institutos federais, né, de uma questão de recursos, de infraestrutura, é só despejar dinheiro? É simplesmente isso? A gente resolve o problema aí? Aí eu vou pegar um gancho, que eu lembrei agora que eu ia falar, pegando o gancho da reforma administrativa, eu vou falar aqui. Assim, uma coisa, uma reforma, tipo assim, um ponto que deveria entrar numa reforma administrativa e não entra, né? Porque o pessoal está muito focado em só cortar gasto e não pensa Então, mais inteligente, né? numa forma mais, digamos assim, numa visão de longo prazo, né? Só pensa, não, vamos ver quantos vinténs vamos economizar, né? É o seguinte, nós temos muitas carreiras no setor público. Nós temos, digamos assim, dezenas, centenas de planos de carreira no serviço público. Né? Plano de carreira que, a despeito de alguns deles exigirem a mesma formação, tipo, não dá simplesmente para a pessoa sair de um para outro. Se o cara quiser sair de um para outro, ele tem que fazer concurso, tem que prestar concurso público, tem para poder ir para lá. Ou seja, nós temos um serviço público extremamente engessado. Né? O que poderia se pensar? Vamos pensar, por exemplo, no âmbito de um Instituto Federal. Né? Isso é uma ideia minha, pessoal, opinião pessoal minha. Claro. Né? Estamos aqui para isso, vamos lá. A gente tem pessoas, por exemplo, a gente tem, digamos, pessoas no campo dos técnicos administrativos, né? E eu sou técnico administrativo, que tem excelente formação. Né? Tipo assim, tem pós-graduado. Eu, por exemplo, sou apenas graduado, estou ainda fazendo meu mestrado. Né? Mas tem gente que já é mestre, tem gente que já é até doutor. Né? Só que essas pessoas, tipo assim, das duas, para elas serem professoras, das duas, uma. Ou eles assumem, por exemplo, ou alguém chama para eles serem professor voluntário, né, fora do turno de trabalho dele, né? Ou ele tem que prestar concurso público, né, para sair da carreira de técnico administrativo e para professor, né? Ah, eu O acho que já que, sei o que você vai falar. e aí entra o seguinte ponto, né? Será que é realmente preciso a gente ter duas carreiras diferentes, né? Ou pelo menos ou é preciso, ou tipo assim, a pessoa que quer ser, que, por exemplo, saiu do técnico administrativo, mas quer assumir um cargo de professor, ele não poderia fazer um processo mais simplificado para entrar, né, e poder assumir sem precisar de ter que fazer o concurso, fazer todo o procedimento de um tipo de um concurso público, né? E aí depois disso, aí tem que sair da vaga dele de técnico administrativo e para professor. Né? Ou seja, você unificar, até mesmo, dependendo da situação, talvez não seja nem preciso fazer esse processo, talvez seja só fazer uma carreira única. Né? Assim, a pessoa entrar tipo, com carreira única, e aí, se a pessoa for professor ou for administrativo, aí pode ter alguma diferença na remuneração, mas, em princípio, entrar com no mesmo plano de carreira. Né? Então, assim, é uma ideia que eu tenho. A gente precisa enxugar esse sem número de carreiras que a gente tem, né? Até para a gente tornar a administração pública mais versátil. Né? Em função das necessidades que aparecem, que sempre vão mudar, né? A gente poder fazer, assim, por exemplo, tem um servidor, você tem lá, está faltando servidor numa área, está sobrando servidor na outra. Vão pegar esses caras que estão sobrando, vão levar para lá. Ah, mas tipo, dá um incentivo para eles, sei lá, paga melhor, enfim. Dá essa versatilidade para a administração pública fazer essas movimentações. Né? E isso não, na reforma, e isso não está se discutindo, isso não se discute tanto na reforma administrativa. E, a meu ver, é tão importante quanto. Lembrando que É, é, o, faltam 9 minutos. é o seguinte, a gente não quer nem mais Estado, nem menos Estado, a gente quer o Estado necessário e eficiente, concorda? Sim, sim, eu concordo plenamente. Né? Eu gosto Bacana. da descrição, eu até tenho uma descrição para isso, que eu lembro quando eu conversei com um amigo meu que gosta muito de jogar, né, de coisinha de computador, né? A analogia que eu faço isso é a placa de vídeo dedicada. Né? Placa de vídeo dedicada, o que é? Né? Você vai ter um negócio, é um dispositivo que a função dele é servir como dispositivo gráfico. Né? Apenas isso, dispositivo gráfico para gerar um vídeo. Né?
Mas é um dispositivo que, dependendo da força, da potência que ele tem, principalmente da memória de vídeo que ele tem, você consegue jogar os jogos mais espetaculares, rodar AutoCAD, rodar os programas, Photoshop, enfim. O que eu quero dizer com isso? Né? Então, por exemplo, eu gosto de usar a analogia, o estado placa de vídeo. Né? Estado placa de vídeo. Ou seja, vai ser um estado que vai ser dedicado a um conjunto de funções, mas que ele vai ser forte e robusto o suficiente para atender essas funções.